Um casamento de milhões. Uma vida de luxo que parecia perfeita. Eles pareciam o casal perfeito. Mas perfeição é uma lente que engana. Ninguém viu os dedos frios de Helena dentro das luvas de renda, nem percebeu a ausência de brilho nos olhos de Otávio quando a orquestra começou a tocar. Naquele salão iluminado por cristais, havia ouro, flores e luxo. Mas não havia amor. Porque duas pessoas dizem sim quando não existe calor no olhar. Porque às vezes a vida não oferece escolhas. Ela se casou para salvar algo maior do que si mesma. Ele para manter uma imagem que jamais ousaria manchar. Não foi destino nem conto de fadas. Foi um acordo selado com alianças que pesavam como algemas. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das nossas histórias que tocam o coração. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Vou amar saber. A cerimônia era um espetáculo, um teatro ensaiado para fotógrafos e convidados que disputavam o melhor ângulo. Helena atravessava o corredor como uma atriz que decora falas que não acredita. Vestido assinado por um estilista francês, véu bordado à mão, um buquê que custava mais que um carro popular, nada disso diminuía o aperto no peito. À frente, Otávio a esperava, imponente, com o mesmo olhar calculado que usava em reuniões milionárias. Nenhum sinal de emoção, nenhuma fagulha de desejo, apenas controle. Quando a música atingiu o ápice, os flashes dispararam como tiros de luz. As vozes se calaram. Helena parou diante dele, tão próxima que poderia sentir a fragrância amadeirada que ele sempre usava. E ainda assim, parecia a quilômetros de distância. Otávio segurou sua mão, firme demais para parecer natural. E o padre começou as palavras de praxe. Helena repetiu os votos, engolindo o gosto amargo da própria decisão. Quando chegou a vez dele, a voz de Otávio cortou o ar, grave, segura, mas sem um traço de ternura. Ele disse sim, como quem fecha um contrato. E de certa forma, era isso. O beijo selou a cena para as câmeras. Um toque rápido nos lábios, sem calor, sem história. Mas os convidados explodiram em aplausos, convencidos de que estavam diante de um amor épico. Era isso que todos queriam ver. Um homem poderoso e uma mulher deslumbrante, unidos por algo que parecia eterno. Helena sorriu para as lentes, treinando os músculos do rosto para esconder a verdade. Por dentro, sentia-se quebrando em pedaços. Do lado de fora da igreja, limusines enfileiradas esperavam para levá-los à recepção mais comentada do ano. O salão do hotel mais luxuoso da cidade estava transformado em um jardim suspenso. Milhares de orquídeas, lustres de cristal refletindo um mar de luzes douradas, mesas cobertas de seda. Tudo era grandioso, deslumbrante e sufocante. Helena se sentia uma boneca dentro de uma vitrine iluminada. Otávio, como sempre, exibia a postura impecável de um homem blindado contra qualquer emoção. Durante a festa, Helena cumpriu o papel de esposa perfeita. Sorria para os brindes, dançava quando pediam, respondia a perguntas com frases calculadas. Mas por dentro, cada aplauso soava como uma sentença. O casamento era uma prisão dourada. E ninguém parecia notar as grades. Horas depois, quando os convidados finalmente foram embora e as luzes do salão se apagaram, veio o silêncio. Um silêncio tão denso que quase se podia tocar. Helena entrou na limusine com o vestido pesado, sentindo as pedrarias machucarem a pele. Otávio sentou-se ao lado, ajeitando a gravata com a mesma calma que teria em uma reunião de negócios. Nenhum dos dois falou. A cidade passava lá fora, uma sequência de luzes borradas pelo vidro. Quando a limusine entrou pelos portões da mansão, Helena olhou para aquela estrutura de aço e vidro como quem encara um gigante hostil. Era bela, imponente e fria. A porta se fechou atrás deles com um clique metálico, como se selasse um pacto de silêncio. Helena subiu as escadas com passos contidos, o eco dos saltos sendo a única música da noite. Quando abriu a porta do quarto, encontrou apenas um bilhete sobre a cama. Descansar é a melhor forma de começar. Amanhã conversamos. Nenhuma assinatura. Como se fosse um recado deixado por um estranho. Helena sentou-se na beira da cama, os olhos fixos no papel. Era isso então. Um casamento que custou milhões, mas não comprou uma gota de afeto.
Um homem que parecia ter o mundo nas mãos. E, ao mesmo tempo, nada para oferecer. No espelho, ela viu a própria imagem. Maquiagem intacta, joias brilhando, mas o olhar vazio. Muito mais vazio do que na manhã em que disse sim. Enquanto isso, no escritório, Otávio servia-se de um uísque. Olhava à noite pela janela de vidro, como se buscasse algo que não estava lá. O casamento não fora uma escolha, mas uma necessidade, e ainda assim, ao ver Helena diante do altar, sentiu algo que não sabia nomear, algo que tentou sufocar. Ele tinha regras, limites, cicatrizes que não mostrava a ninguém, e agora tinha uma esposa que não podia amar. Ou será que podia? O relógio marcou 2 da manhã quando Helena se deitou, ainda com o vestido. Lá fora, o vento soprava contra as janelas, trazendo uma promessa silenciosa. Nada seria fácil, mas nada ficaria igual. O sol nasceu preguiçoso, tingindo de dourado as paredes de vidro da mansão. Helena abriu os olhos lentamente, sentindo o peso do silêncio antes mesmo de se levantar. A cama enorme parecia maior ainda com ela sozinha. O vestido de noiva estava largado no canto, uma mancha branca contra o piso escuro de madeira. As joias ainda estavam sobre a penteadeira, brilhando como provas de um espetáculo que terminara horas antes. Helena respirou fundo, tentando encontrar algum sinal de que aquilo não era apenas um sonho caro e sem sentido. Mas tudo ao redor gritava realidade. Levantou-se devagar, os pés tocando o tapete macio que não lhe trazia conforto algum. No banheiro, o espelho lhe devolveu uma imagem quase intacta. Maquiagem levemente borrada, cabelo desfeito, mas nada que comprometesse a beleza que todos haviam elogiado na noite anterior. Sorriu para si mesma. Um sorriso breve, cansado, irônico. Estava casada. Estava presa a um homem que não conhecia. Um homem que parecia carregar o mundo nos ombros, mas não se permitia sentir nada. Tomou um banho demorado, tentando apagar o cheiro da noite anterior, que não tinha nada de intimidade, apenas de protocolos e aparências. Vestiu um hobby de seda que encontrou no closet e saiu para explorar a casa. O silêncio era quase opressor, quebrado apenas pelo som distante da água caindo em alguma fonte no jardim. Helena caminhava devagar, os dedos deslizando pelas paredes frias, analisando cada detalhe da arquitetura. A mansão era deslumbrante, espaços amplos, obras de arte, móveis importados. Mas não havia calor humano. Cada canto parecia calculado, funcional, perfeito demais para ser verdadeiro. Desceu as escadas e encontrou a sala principal, um espaço tão imponente que poderia facilmente abrigar um evento social. Tapetes persas, lareira de mármore, cortinas pesadas, um piano de cauda preto no centro. Helena se aproximou do instrumento, tocando levemente as teclas com a ponta dos dedos, sem coragem de arrancar um som. Havia algo quase sagrado naquela ordem fria, como se qualquer gesto espontâneo fosse uma invasão. Bom dia. A voz grave cortou o silêncio como uma lâmina. Helena se virou rapidamente. Otávio estava parado à porta, impecável como sempre, já vestido para o trabalho. Terno escuro, gravata perfeitamente alinhada, relógio de ouro no pulso. O cabelo penteado para trás realçava o rosto anguloso, o queixo firme, a expressão inquebrável. Ele não parecia um homem que havia se casado na noite anterior. Parecia o mesmo executivo que estampava capas de revistas de negócios, frio e inatingível. Bom dia, respondeu Helena, forçando um sorriso educado. Dormiu bem? Otávio hesitou por um segundo antes de responder. O suficiente, e você? Também. Ela baixou os olhos para esconder a mentira. Houve um silêncio constrangedor, pesado, quase sólido. Ele caminhou até a mesa de centro e pegou um envelope preto. Colocou-o nas mãos dela com um gesto firme. Aqui está o cartão com os contatos da equipe da casa. Qualquer coisa que precisar, eles vão providenciar. Falou como quem dá instruções a uma hóspede, não à própria esposa. Eu vou para o escritório. Tenho reuniões importantes. Helena segurou o envelope, sentindo o frio do papel contra os dedos. Não sabia se agradecia ou se perguntava algo que fizesse sentido. Escolheu a neutralidade. Está bem. Ele deu um breve aceno com a cabeça e se virou para sair. Antes de alcançar a porta, Helena arriscou. Otávio. Ele parou, mas não se virou. Você sempre começa o dia assim? Sem conversa? Dessa vez, ele olhou por cima do ombro.
O olhar era duro, mas não cruel. Havia uma sombra ali, algo que Helena não soube decifrar. Conversas não mudam a realidade, Helena, disse, e saiu. A frase ficou presa no ar como fumaça. Helena sentiu um nó apertar a garganta. Não sabia se era raiva, tristeza ou apenas solidão. Caminhou até a janela e observou o carro preto sumir pelo portão eletrônico. Então percebeu que aquele não seria apenas um casamento de aparências. Seria uma vida inteira de muros invisíveis, se algo não mudasse. Os Gios e os dias seguintes seguiram o mesmo padrão. Manhãs silenciosas, tardes vazias, noites longas demais. Helena tentava preencher o tempo explorando a casa, lendo, assistindo a filmes que não terminava. A mansão parecia uma prisão dourada. À noite ouvia passos firmes pelo corredor quando Otávio chegava tarde do trabalho. O cheiro de uísque denunciava que ele passava algum tempo no escritório antes de subir. As portas dos quartos permaneciam fechadas, a dela e a dele, como linhas paralelas que nunca se encontram. Uma semana depois, houve o primeiro jantar juntos desde a festa. Helena preparou algo especial com a ajuda da equipe da casa. Uma mesa linda, pratos elaborados, velas acesas. Vestiu um vestido elegante, mas simples, e se esforçou para criar uma atmosfera leve. Quando Otávio entrou, o coração dela disparou. Ele parecia cansado, mas ainda carregava aquela aura imponente que a desconcertava. Sentou-se à mesa com postura impecável, agradeceu educadamente e mergulhou no celular. Helena tentou iniciar uma conversa. Como foi o seu dia? Corrido. Ele não levantou os olhos. Ela respirou fundo, insistindo. Imagino que sua rotina seja intensa. Sempre foi assim? Dessa vez, ele ergueu o olhar por um instante. Havia algo quase inquisitivo nele. Sempre. Por isso cheguei onde cheguei. Tomou um gole de vinho como se encerrasse o assunto. Helena abaixou os olhos para o prato, lutando contra a vontade de chorar. A sensação era clara. Ela estava casada com um muro. E ainda assim, algo dentro dela gritava que não podia desistir tão cedo. Talvez porque, por trás daquela frieza, ela tivesse visto algo na noite do casamento. Um traço de dor. Uma fissura quase imperceptível. E fissuras sempre escondem histórias. E a tempestade começou numa terça-feira à noite. Helena estava na biblioteca da mansão. Um espaço amplo, com paredes cobertas por prateleiras de madeira escura e cheiro de livros antigos. Havia encontrado ali um refúgio silencioso, um lugar onde podia esquecer que vivia numa casa que não era sua. Do lado de fora, raios cortavam o céu e a chuva desabava com violência. A energia piscou algumas vezes, até que se apagou de vez. A casa mergulhou na escuridão. Helena levantou-se, tateando no escuro. O som da chuva era intenso, quase ameaçador. Resolveu procurar uma vela ou uma lanterna, mas ao sair da biblioteca sentiu algo inesperado. Passos, firmes, lentos, se aproximando. O coração acelerou. Chamou, hesitante. Otávio? Sim. A voz dele soou perto, grave, mas serena. Está tudo bem? Estou. Só não gosto muito de escuro. Ouviu um leve movimento, e então sentiu. Primeiro, o calor. Depois, o toque. A mão dele encontrou a dela no escuro, firme, segura, quente. Foi um gesto simples, mas tão inesperado que Helena quase perdeu o fôlego. Durante dias, eles haviam sido estranhos. Agora, no silêncio cortado pelo som da chuva, aquele toque parecia um grito. Vou acender as luzes de emergência. A voz de Otávio estava mais baixa, quase rouca. Helena não respondeu. Não queria que ele soltasse sua mão. Não queria que aquele instante acabasse. Porque pela primeira vez desde o sim, ela sentiu algo real. Algo que não podia ser comprado, planejado ou fingido. Quando as luzes de emergência acenderam, o toque se desfez. Helena piscou, tentando se ajustar à claridade fraca. Otávio estava ali, a poucos passos, com os olhos fixos nela. Havia algo diferente naquele olhar, uma sombra de vulnerabilidade, talvez um pedido mudo que ela ainda não sabia interpretar. Está tudo sob controle agora, ele disse, voltando a erguer a muralha invisível que sempre o cercava. Helena apenas assentiu, mas dentro dela algo havia mudado. Algo que ela não conseguiria apagar. Helena acordou com a sensação estranha de ainda sentir o calor daquela mão sobre a sua. Por um instante pensou ter sonhado, mas a lembrança era nítida demais para ser invenção. O toque não durou mais que alguns segundos.
mas havia deixado marcas invisíveis. Estava ali, impregnado na pele, percorrendo as veias como um sussurro que se recusava a desaparecer. Virou-se na cama, abraçando o travesseiro, tentando afastar a inquietação que dominava seus pensamentos. Por que aquele gesto mínimo parecia tão grandioso? Talvez porque, desde o dia do casamento, eles só haviam trocado frases curtas, olhares neutros e silêncios densos. E então, no escuro, veio aquilo. Uma mão que encontrou a dela, firme, quente, quase protetora. Não foi paixão, não foi desejo explícito, mas foi humano. E, para quem se sentia congelada, esse calor era como um incêndio. Helena levantou-se devagar, colocando os pés no tapete felpudo. Caminhou até a janela do quarto e afastou as cortinas. O dia estava cinza, com nuvens carregadas, como se o céu quisesse manter a mesma melancolia que ela sentia. Passou os dedos pelos lábios, lembrando-se do beijo rápido na cerimônia. Tão frio, tão mecânico. Um contraste cruel com a sensação que agora pulsava na memória. Um toque que, sozinho, valia mais do que todos os aplausos e flashes daquela noite. E na cozinha, pediu um café à governanta e se sentou diante da enorme bancada de mármore. A mansão parecia maior quando estava vazia, e o silêncio, mais cruel. Helena apoiou o queixo na mão, olhando para as xícaras alinhadas como soldados. Perguntava-se onde Otávio estaria naquele momento. Provavelmente no escritório, atrás de paredes de vidro, comandando reuniões, movendo cifras que ela não era capaz de imaginar. Um império construído à base de disciplina e controle. Um homem que parecia dominar tudo, menos a si mesmo. Quando ele desceu as escadas, horas depois, Helena percebeu antes mesmo de vê-lo. Era como se a presença dele preenchesse o ar. Otávio estava impecável, como sempre. Terno cinza grafite, gravata escura, relógio cintilando no pulso. Mas algo nos olhos dele parecia diferente. Ou talvez fosse Helena, que depois da noite anterior, enxergava sinais onde antes só via muros. Bom dia, disse ele pegando uma xícara de café. Bom dia, Helena respondeu, tentando soar natural. Mas sua voz saiu baixa demais. Por um instante, os olhares se encontraram. Houve um segundo de silêncio, cheio de algo que nenhum dos dois ousou nomear. Então, Otávio desviou os olhos para o relógio. Tenho uma reunião cedo. Almoço fora. Sua voz voltou ao tom habitual, sóbrio, sem emoção. Helena apenas assentiu. Mas quando ele saiu pela porta, levando consigo aquele perfume amadeirado, algo dentro dela se contorceu. Era como se carregasse o pouco de calor que havia deixado para trás. Matete. As horas seguintes foram longas. Helena tentou ler, assistir a um filme, até tocar algumas notas no piano da sala. Mas tudo parecia um desperdício de tempo. Por que, afinal, esperava algo? Talvez porque ninguém suporta viver como um fantasma para sempre. Talvez porque ela ainda acreditasse que, sob aquela armadura, havia um homem de carne, com sentimentos e feridas. E talvez aquele toque tivesse sido a prova. No fim da tarde, a chuva voltou. Primeiro tímida, depois intensa, batendo contra os vidros altos da mansão. Helena andava pelos corredores quando algo a fez parar diante da porta entreaberta do escritório. Não era curiosidade banal. Era um instinto. Uma vontade súbita de conhecer mais do que Otávio permitia mostrar. Empurrou a porta com delicadeza e entrou. O espaço era amplo, dominado por móveis escuros e uma parede inteira de livros técnicos. Sobre a mesa, papéis organizados com precisão militar. Mas não foi isso que prendeu sua atenção. Foi a fotografia em uma moldura de prata, ao lado do computador desligado. Uma menina sorridente, cabelos castanhos presos num rabo de cavalo, olhos cheios de vida. Parecia ter uns 16 anos. Atrás dela, um homem mais jovem do que o Otávio que Helena conhecia, com um sorriso autêntico, quase ingênuo. O mesmo homem que agora mal conseguia sorrir. Helena pegou a moldura com cuidado, o coração acelerando. Quem era aquela garota? Uma irmã? Uma amiga de infância? A semelhança física entre eles não deixava dúvidas. Eram parentes. Colocou a foto de volta no lugar, tentando não deixar marcas, mas outro detalhe chamou sua atenção. Uma folha dobrada, presa sob um porta-papel. Puxou-a devagar e percebeu que era uma carta. A letra firme, mas carregada de emoção, revelava mais do que qualquer conversa que tivessem tido até agora. Eu falhei com você, e nada vai mudar isso. Se pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Mas não posso.
Só me resta viver com essa culpa e tentar, de algum jeito, ser alguém melhor do que fui naquele dia. Helena leu e releu aquelas linhas, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. A letra terminava abruptamente, como se as palavras tivessem se esgotado antes da dor. Dobrando o papel de volta, ela sentiu a garganta apertar. Aquilo explicava muito, mas também levantava perguntas. Quem era ela? O que aconteceu? E como um homem que carrega tanto peso seria capaz de abrir espaço para o amor? Um som atrás dela a fez congelar. O que está fazendo aqui? A voz de Otávio, firme, soou perto demais. Helena se virou devagar, o coração disparado. Ele estava na porta, molhado pela chuva, o paletó pendendo sobre o braço, a gravata afrouxada. Havia algo sombrio nos olhos, mas também algo vulnerável, como se tivesse sido apanhado nu. Eu estava procurando um livro. A desculpa soou fraca até para seus próprios ouvidos. Otávio entrou devagar, fechando a porta atrás de si. Cada passo dele parecia fazer o chão tremer. Helena tentou recuar, mas parou diante da mesa sem saída. Ele olhou para a foto, depois para ela, e então para a carta que ainda estava sobre o papel. Leu? A pergunta veio baixa, mas carregada de tensão. Helena respirou fundo, buscando coragem. Li. A voz dela era quase um sussurro. Não por querer invadir, mas porque quero entender quem é o homem com quem me casei. O silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer grito. Otávio aproximou-se até ficar a poucos passos dela. A expressão era dura, mas os olhos pareciam implorar por algo que nem ele sabia dar. Então me diga, Helena, disse, a voz grave como um trovão contido. Você acha que consegue entender? Helena sustentou o olhar, apesar do medo, apesar do turbilhão que girava dentro dela. Acho que ninguém merece carregar tudo sozinho. Nem você. Por um instante, o mundo pareceu parar. A chuva batendo no vidro era o único som. Então algo aconteceu. Algo que Helena não esperava, embora desejasse em segredo. Otávio levantou a mão, devagar, e tocou o rosto dela. Não foi um gesto brusco, nem cheio de desejo. Foi delicado, quase hesitante, como se ele mesmo não soubesse se tinha esse direito. A palma quente contra a pele fria fez Helena fechar os olhos, sem conseguir impedir um suspiro. Era o segundo toque, mas esse não tinha nada de casual. Era um pedido mudo, um começo. Quando abriu os olhos, encontrou o olhar dele, intenso, denso, carregado de segredos. Por um momento, pareceu que algo maior aconteceria. Um beijo, talvez. Uma entrega que ela esperava desde o primeiro dia. Mas como antes, ele recuou. Tirou a mão devagar, respirou fundo e disse quase num murmúrio: Não volte aqui sem minha permissão. Virou-se e saiu, deixando Helena com o coração em frangalhos e uma certeza latejando no peito. Havia algo nele que pedia para ser salvo, e ela não sabia se tinha forças para ignorar. Helena não dormiu naquela noite. Cada vez que fechava os olhos, sentia de novo o calor da mão dele em seu rosto. Não era apenas um gesto, era um grito silencioso de alguém que não sabia como pedir ajuda. E isso mexia com ela mais do que deveria. Havia dor em Otávio, uma dor que ele mantinha trancada, mas que agora Helena começava a enxergar pelas frestas. Sentada na cama, abraçando os joelhos, ela encarava a escuridão do quarto enquanto pensamentos se atropelavam em sua mente. Quem era aquela menina da foto? O que aconteceu para transformá-lo naquele homem que prefere o silêncio a qualquer laço? E por que, mesmo depois de tudo, ele a tocou como se estivesse implorando por um pouco de vida? Quando amanheceu, Helena se sentia esgotada, mas determinada. Vestiu uma calça de alfaiataria clara e uma blusa de seda. Prendeu os cabelos em um coque simples e desceu para o café. A casa estava calma, exceto pelo som distante de vozes vindas da cozinha. Sentou-se à mesa e deixou a xícara entre os dedos enquanto tentava organizar uma estratégia. Não queria invadir mais do que já tinha invadido, mas também não estava disposta a continuar sendo apenas uma sombra decorativa na vida dele. Otávio apareceu minutos depois, impecável como sempre. Terno azul marinho, gravata perfeitamente ajustada, um relógio que brilhava sob a luz suave da manhã. Havia algo diferente nele. Talvez fosse a ausência daquela expressão gélida que costumava usar como máscara. Ou talvez fosse apenas a forma como os olhos dele, mesmo sem querer, pareciam procurá-la antes de qualquer palavra. Bom dia.
A voz dele soou baixa, mas carregada de algo que Helena não conseguiu decifrar. Bom dia, respondeu ela, mantendo o olhar fixo na xícara. Ele se aproximou, pegou uma fatia de pão e passou manteiga com movimentos automáticos. Por alguns segundos, o silêncio se instalou entre eles, mas não era o mesmo de antes. Não era vazio. Era tenso, quase denso. Helena decidiu quebrá-lo. Sobre ontem. Começou hesitante. Otávio ergueu os olhos e o ar pareceu mudar de peso. Não vamos falar sobre isso, disse ele firme, como quem fecha uma porta. Helena apertou os dedos contra a porcelana, lutando contra a raiva e a frustração. Você não pode me pedir para fingir que nada aconteceu. Ele respirou fundo, os olhos desviando para a janela. Quando voltou a encará-la, havia uma sombra de cansaço no olhar. Não estou pedindo para fingir. Só estou pedindo que me dê tempo. Aquelas palavras ficaram presas no ar como uma promessa frágil. Helena quis perguntar, tempo para quê? Mas conteve-se. Apenas assentiu, mesmo sem entender. A tarde chegou arrastada, carregando uma tensão que Helena não sabia como dissipar. A governanta lhe informou que haveria um jantar naquela noite, um encontro com investidores e figuras influentes. Helena teria que estar presente. Era parte do papel que esperavam dela. A esposa perfeita, a mulher que enfeita os salões enquanto os homens falam de negócios. Passou horas se arrumando no quarto, escolhendo um vestido que combinasse com a ocasião. Preto, justo na medida certa, costas nuas, um decote elegante. Prendeu os cabelos em um coque sofisticado, deixou a maquiagem impecável e calçou saltos altos que lhe deram a sensação de caminhar sobre expectativas. Quando se olhou no espelho, não viu Helena. Viu uma personagem. Otávio entrou no quarto quando ela ajustava os brincos. Por um instante parou na porta e apenas olhou. O olhar dele percorreu cada detalhe, demorando-se no contorno do pescoço, no brilho discreto dos ombros. Não disse nada, mas os olhos falaram tudo que a boca não ousava pronunciar. Está pronta? Perguntou, enfim, com a voz grave que parecia vir de um lugar distante. Estou, respondeu ela, sentindo o coração acelerar. O salão do hotel estava repleto de luzes douradas, arranjos de flores exóticas e taças tilintando. Risos ecoavam entre os convidados, e o aroma de pratos sofisticados se misturava ao perfume caro das mulheres que desfilavam com vestidos de grife. Helena caminhava ao lado de Otávio, sentindo todos os olhares pousarem sobre eles. Era o casal perfeito outra vez. A encenação estava de volta. Ele a conduziu com a mão na base das costas. Um gesto simples, mas que fez a espinha dela se arrepiar. Sentou-se ao lado dela na longa mesa central, cercado de empresários e políticos. As conversas começaram, girando em torno de contratos, fusões, investimentos. Helena ouvia tudo com um sorriso educado, mas sua mente estava longe dali, presa às perguntas que martelavam sem cessar. Foi quando ouviu de repente o nome que não esperava. É uma pena o que aconteceu com Laura, comentou um dos homens à direita de Otávio, balançando a cabeça. Uma tragédia que ninguém merece. Helena sentiu o corpo inteiro congelar. Laura. O nome soou como uma chave girando na fechadura de um segredo. Olhou para Otávio, esperando alguma reação, mas ele permaneceu imóvel, o rosto impassível como uma máscara. Apenas os dedos que seguravam a taça denunciaram a tensão. Estavam rígidos, quase brancos. Foi um choque para todos nós. Continuou o homem, sem notar a rigidez no ar. Mas você seguiu em frente como um guerreiro. Otávio pousou a taça devagar, respirou fundo e disse, com a voz baixa e controlada, alguns assuntos não pertencem à mesa, Fábio. O tom era cortante. O homem corou, murmurando um pedido de desculpas, e a conversa seguiu como se nada tivesse acontecido. Mas Helena não conseguiu mais ouvir nada. Laura. Quem era Laura? A menina da foto? A razão daquela carta inconclusa? A ferida que ele tenta esconder? O jantar prosseguiu entre risos e brindes, mas Helena mal provou a comida. Cada vez que desviava os olhos para Otávio, via um muro erguendo-se mais alto. Quando os convidados começaram a se dispersar, ela não aguentou mais. Levantou-se, alegando que precisava de ar, e saiu do salão. Lá fora, a noite estava fria, e o vento cortava como lâminas. Helena caminhou pelas ruas próximas ao hotel sem rumo, os saltos ecoando no asfalto molhado. As lágrimas vinham quentes, borrando a maquiagem perfeita. Sentia-se sufocada,
perdida entre perguntas sem respostas. Parou diante de uma fonte iluminada no centro da praça, o som da água misturando-se à chuva que começava a cair. Ali, sozinha, tirou os sapatos e deixou os pés tocarem o chão úmido. Respirou fundo, tentando expulsar o nó que apertava a garganta. Mas antes que pudesse recompor-se, ouviu a voz dele. Helena! Virou-se devagar. Otávio estava ali, parado a poucos metros, o cabelo encharcado, a gravata pendendo do pescoço, a respiração pesada como se tivesse corrido. Os olhos... Havia fogo nos olhos dele. Por que você saiu assim? Perguntou, a voz mais rouca do que nunca. Helena riu, um riso amargo. Porque eu não sei quem você é, Otávio. Gritou, a chuva misturando-se às lágrimas. Não sei nada sobre a pessoa com quem me casei. Ele deu um passo à frente, depois outro, até que a distância entre eles desapareceu. A água da fonte respingava nas pernas nuas dela, o vestido grudava no corpo, mas nada importava. Quando ele parou diante dela, Helena sentiu a mão dele segurar seu braço, firme, quase desesperada. Eu não queria isso para você, murmurou, a voz quebrada. Mas não posso mudar o que aconteceu. Então me diz, Otávio. Helena encarou os olhos dele com uma força que nem sabia ter. Quem é Laura? O corpo dele ficou tenso, os músculos do braço duros como pedra. Por um segundo, achou que ele iria embora. Mas, em vez disso, Otávio soltou um suspiro e fechou os olhos, como quem carrega um peso insuportável. Laura era minha irmã. Helena sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A chuva desabava sem piedade, como se o céu quisesse lavar a praça inteira. As luzes da fonte refletiam no chão molhado, criando um mosaico líquido de cores que tremulavam sob os passos apressados das poucas pessoas que passavam. Mas para Helena, nada disso existia. O mundo parecia ter encolhido até caber entre ela e Otávio, e no peso esmagador das palavras que acabara de ouvir. Laura era minha irmã. Helena sentiu o corpo estremecer, não pelo frio, mas pela revelação. Durante dias, buscou sinais, tentou decifrar silêncios, e agora tinha um nome, um elo, uma sombra. Laura. O nome soava como um segredo murmurando entre as gotas de chuva. Helena abriu a boca para perguntar mais, mas as palavras ficaram presas na garganta ao ver o rosto dele. Otávio estava diferente. Os ombros rígidos, sempre erguidos com arrogância controlada, agora pareciam curvados sob um peso invisível. O terno caro estava encharcado, grudado no corpo como uma segunda pele, e o cabelo, antes impecável, caía sobre a testa em fios escuros. Mas foram os olhos que roubaram o ar de Helena. Pela primeira vez, não eram frios. Eram abismos, cheios de dor, culpa e algo mais que ela não sabia nomear. A culpa pela morte dela é a única coisa que me mantém vivo. Ele repetiu, a voz rouca quase quebrando no ar. Helena sentiu o coração bater descompassado. Aproximou-se um passo, ignorando a água que descia pelo vestido e colava o tecido à pele. O que aconteceu, Otávio? A pergunta saiu suave, como quem oferece a mão a alguém à beira do precipício. Me conta. Por um momento achou que ele se calaria, que viraria as costas, ergueria os muros outra vez e deixaria a chuva esconder o que não queria mostrar. Mas Otávio respirou fundo, fechou os olhos por um segundo, como quem precisa reunir coragem, e então falou. Ela tinha 17 anos. Era tudo para mim. A única família que eu tinha depois que nossos pais morreram. Eu prometi que cuidaria dela, que nada de ruim aconteceria enquanto eu estivesse por perto. A voz vacilou, mas ele continuou, com um esforço visível para não desabar. Mas um dia, eu escolhi não estar. Escolhi uma reunião, uma negociação estúpida, e ela pegou o carro sozinha. Nunca chegou em casa. Helena levou a mão à boca, sentindo o gosto salgado da chuva e das lágrimas que escorriam sem pedir permissão. Cada palavra dele era uma lâmina, cortando mais fundo do que qualquer silêncio que já existira entre eles. Otávio, murmurou com a voz embargada. Ele deu um passo para trás, como se precisasse de espaço para respirar, mas não parou de falar. Ela ligou para mim antes de sair. Pediu para eu buscá-la. Eu disse que não podia, que estava ocupado demais fechando um contrato que valia milhões. Soltou uma risada curta, sem humor, apenas dor. E no fim, o contrato não significou nada. Só me restou o corpo dela no asfalto. E a certeza de que a culpa era minha. As palavras ficaram suspensas, pesadas,
enquanto a chuva caía como cortinas entre eles e o resto do mundo. Helena deu 2 passos firmes e parou diante dele. Levantou as mãos devagar e tocou o rosto dele, ignorando a água fria que escorria pelos dedos. Você não matou Laura. A frase saiu baixa, mas carregada de convicção. Você errou sim, mas isso não faz de você um assassino. Otávio fechou os olhos ao sentir o toque dela. Por um instante, pareceu desmoronar. As mãos fortes, que sempre transmitiam controle, agora tremiam levemente ao segurarem os braços de Helena. Ele inclinou a cabeça, apoiando a testa na dela, e ficou ali, respirando pesado, como quem busca ar depois de quase se afogar. Eu não sei como parar de me punir, confessou, a voz quase um sussurro contra a pele dela. Helena sentiu um nó apertar a garganta. Quis dizer 1000 coisas, prometer que ficaria ao lado dele, que ajudaria a carregar aquele peso, mas não encontrou palavras. Então fez o que o coração mandou. Deslizou as mãos pelo rosto dele e, sem pensar, roçou os lábios contra os dele. Foi um beijo suave no início, tímido, quase uma pergunta. Mas Otávio respondeu com uma intensidade que Helena não imaginava. As mãos dele seguraram sua cintura, puxando-a para perto, como se quisesse fundir os dois em um único corpo. A chuva caía com violência, ensopando-os, colando o vestido de seda ao corpo dela, molhando o terno dele até torná-lo inútil. Mas nada importava. Nada existia além do calor urgente daquele beijo, do gosto de chuva misturado ao gosto de redenção. Helena gemeu baixinho quando sentiu a boca dele aprofundar o contato, como se quisesse apagar anos de silêncio com um único gesto. As mãos grandes deslizaram pelas costas dela, subindo devagar, até se perderem nos fios molhados do cabelo. Cada movimento era um grito contido, um pedido de vida. Mas de repente, Otávio parou. Interrompeu o beijo com a respiração entrecortada, os olhos queimando como brasas. Helena sentiu o coração despencar. Não posso, murmurou ele, recuando um passo. Não assim, não agora. Por quê? A voz dela saiu trêmula, mais de dor do que de frio. Me diz por quê. Ele passou as mãos pelo rosto, como quem tenta apagar algo gravado na pele. Porque você não merece isso, disse a voz carregada de angústia. Não merece um homem quebrado, cheio de fantasmas. Eu não quero arrastar você para esse abismo. Helena deu um passo à frente, recusando a distância que ele tentava impor. E você acha que eu não posso escolher? Retrucou, os olhos faiscando. Acha que não sei o que quero? Otávio a encarou, e por um momento, ela pensou que ele cederia. Mas em vez disso, ele virou-se, respirando fundo, como quem precisa fugir para não sucumbir. Vamos para casa, disse sem olhar para trás. Helena permaneceu parada, sentindo a chuva fria mergulhá-la num torpor. O coração batia descompassado, não pelo frio, mas pela mistura de raiva e desejo que a queimava por dentro. Queria gritar, queria correr, queria puxá-lo de volta e não soltar jamais. Mas não fez nada. Apenas o seguiu em silêncio, sabendo que algo havia mudado para sempre. A viagem de volta foi feita em silêncio. O carro deslizava pelas ruas molhadas enquanto a cidade passava em borrões luminosos pelas janelas. Helena mantinha os olhos fixos no vidro, sentindo as gotas deslizarem como trilhas de tudo que não podia dizer. Otávio estava ao lado, imóvel, com a mandíbula tensa e as mãos fechadas sobre os joelhos. Era como se ambos carregassem uma tempestade interna que nenhuma palavra seria capaz de conter. Quando chegaram à mansão, Helena subiu direto para o quarto, sem trocar uma única frase com ele. Trancou a porta, deixou o vestido escorregar pelo corpo e ficou de costas para o espelho, encarando a própria pele arrepiada, marcada por algo que não sabia nomear. Pegou a toalha, mas antes de se envolver nela, olhou para o reflexo com um misto de medo e certeza. Aquele beijo mudara tudo. Não havia volta. Do outro lado da casa, Otávio entrou no escritório e serviu um copo generoso de uísque. Bebeu de um gole só, tentando apagar da boca o gosto que nenhuma bebida seria capaz de apagar. Helena. O toque dela. O jeito como o corpo dela se moldou ao dele, como se sempre tivesse pertencido ali. Apertou os olhos, sentindo a garganta arder, e murmurou para si mesmo. O que você está fazendo comigo? Mas não havia resposta. Apenas a imagem dela cravada na mente como uma marca que nem a culpa, nem a distância seriam capazes de apagar. A noite seguinte ao beijo foi longa e cheia de silêncio. Helena não conseguiu dormir.
Cada vez que fechava os olhos, sentia de novo a boca de Otávio na sua, a pressão firme das mãos dele segurando sua cintura como quem segura a própria vida. Mas, junto com o calor daquele momento, vinha o frio das últimas palavras. Não posso. Não agora. Era uma recusa que soava mais como medo do que como desinteresse, e isso só aumentava a inquietação dentro dela. Na manhã seguinte, Helena acordou com a luz invadindo o quarto, mas não havia sinal de Otávio. Perguntou à governanta e descobriu que ele tinha saído cedo sem dar explicações. A sensação de vazio tomou conta dela, misturada a uma angústia que não sabia nomear. Resolveu se ocupar. Caminhou pelos jardins, tentou ler, tentou ouvir música. Nada funcionou. Tudo nela girava em torno dele. No final da tarde, enquanto observava a chuva recomeçar pela janela, ouviu o som da porta da frente e passos firmes ecoando pelo hall. Correu para a escada a tempo de vê-lo entrar, ensopado, com o paletó sobre o braço e a gravata frouxa. Ele parecia exausto, mas havia algo diferente no rosto, algo sombrio, um traço de raiva contida. Otávio? Chamou-o descendo os degraus. O que aconteceu? Ele parou no meio da sala, respirando fundo antes de responder. Nada que você precise se preocupar. Helena franziu a testa, descendo até ficar diante dele. Não me venha com isso. Eu sei quando algo está errado. Me fala. Otávio a encarou por alguns segundos, como se lutasse contra a própria vontade de falar. Depois largou o paletó no sofá, passou a mão pelos cabelos molhados e disse, a voz grave e baixa, tem gente tentando usar você contra mim. A frase caiu pesada entre eles. E eu não vou permitir. Helena sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Como assim? Me usar? Do que você está falando? Otávio se aproximou, segurando os ombros dela com firmeza. Um dos investidores, Fábio. O nome soou como veneno. Ele descobriu coisas do meu passado, coisas sobre Laura, e ameaçou levar isso para a imprensa. Disse que vai destruir minha imagem, minhas empresas, e a sua, se eu não fizer o que ele quer. Helena sentiu o chão fugir dos pés. Meu Deus, murmurou. Mas por quê? O que ele quer? Quer me forçar a assinar contratos absurdos. Quer me prender a ele. A raiva nos olhos de Otávio queimava mais do que qualquer fogo. Ele sabe onde atingir. Sabe que eu não suporto ver meu nome ligado à morte da minha irmã. Sabe que isso me arruinaria. Helena tocou o rosto dele com as mãos trêmulas. Você não pode ceder a isso. Não pode deixar esse homem te manipular. Otávio segurou as mãos dela contra o próprio peito, fechando os olhos por um instante. Eu não vou ceder, disse firme. Mas também não vou deixar que ele toque em você. Helena sentiu o coração disparar. Otávio, eu posso lidar com isso. Não precisa carregar tudo sozinho. Ele abriu os olhos. E havia uma tempestade neles. Eu já perdi uma pessoa que amava porque falhei em protegê-la. A voz dele quebrou no ar, áspera, carregada de dor. Eu não vou cometer o mesmo erro com você. Aquela frase atingiu Helena como um raio. Ele não disse, porque falhei em proteger. Disse, porque amava. E agora dizia que não deixaria acontecer de novo. Isso significava que, antes que pudesse reagir, Otávio a puxou para perto. Foi um gesto rápido, intenso, quase desesperado. Os lábios dele encontraram os dela com uma urgência que fez Helena perder o ar. Não havia hesitação dessa vez. Não havia barreiras. Era um beijo cheio de verdade, de medo, de desejo acumulado por dias que pareciam anos. Um beijo que pedia perdão e prometia mundos ao mesmo tempo. Helena respondeu com a mesma intensidade, agarrando-se a ele como quem encontra abrigo no meio da tempestade. Sentiu as mãos dele deslizando pelas costas, firmes, quentes, até se perderem na curva da cintura. A respiração dos dois se misturou quando ele a ergueu nos braços, carregando-a até o quarto sem romper o beijo. As roupas molhadas foram caindo pelo caminho, uma a uma, sem pressa, mas com uma fome contida por tempo demais. Cada peça que tocava o chão parecia levar consigo um pedaço das barreiras que ainda restavam entre eles. Quando Otávio a deitou na cama, Helena sentiu a pele arrepiar não pelo frio, mas pela consciência de que estava, finalmente, onde queria estar desde o primeiro instante. O toque dele não tinha nada de apressado. Era intenso, sim, mas carregado de cuidado, como se quisesse memorizar cada curva, cada detalhe, cada respiração. Helena fechou os olhos, deixando-se guiar pela sensação das mãos dele, explorando sua pele com devoção silenciosa. Quando os corpos se uniram,
Foi como se a tempestade que os rodeava tivesse encontrado um centro de calma dentro deles. Não houve palavras durante muito tempo, apenas gemidos baixos, respirações ofegantes, o som das batidas descompassadas de dois corações que finalmente se permitiam sentir. Quando tudo se acalmou, Otávio a manteve nos braços, o rosto enterrado nos cabelos dela, como quem encontra um refúgio depois de uma guerra. Eu não devia... Começou, mas a voz falhou. Helena ergueu o rosto para encará-lo, os olhos brilhando no escuro. Não diga isso. Não depois do que aconteceu agora. Ele fechou os olhos, apertando-a contra o peito. Helena, eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, mas sei de uma coisa. Eu daria tudo o que tenho para te manter segura. Helena sorriu, um sorriso pequeno, mas cheio de significado. Eu não quero tudo que você tem, Otávio. Só quero você. Ele a beijou de novo, dessa vez com delicadeza, como quem sela uma promessa silenciosa. Mas a paz durou pouco. Horas depois, quando Helena dormia aninhada nos braços dele, Otávio desceu para o escritório e fez a ligação que vinha adiando. Quero vender as ações, todas. A voz saiu firme, cortante. Faça o que for preciso, mas eu quero que Fábio não tenha mais nenhuma arma contra mim. Do outro lado da linha, o advogado tentou argumentar, mas Otávio encerrou a chamada com um tom que não permitia réplica. Ele sabia o que estava fazendo. Sabia que perderia milhões, talvez a maior parte do império que construiu. Mas, pela primeira vez em anos, isso não importava. Nada importava além de protegê-la. Quando desligou, olhou para a foto antiga na mesa. A foto de Laura, sorrindo como sempre. Tocou a moldura com os dedos, sentindo os olhos arderem. Eu falhei com você, murmurou, mas não vou falhar com ela. Horas depois, quando voltou para o quarto, encontrou Helena acordada, sentada na cama, os cabelos soltos caindo pelos ombros. Ela sorriu ao vê-lo, mas algo no olhar dele fez o coração dela apertar. O que você fez, Otávio? Ele respirou fundo e se sentou ao lado dela, passando a mão pelo rosto. Apenas cuidei para que você nunca fosse usada contra mim. Helena segurou as mãos dele com força. Eu não quero que você destrua tudo por minha causa. Eu não estou destruindo nada, Helena. Estou escolhendo. Os olhos dele encontraram os dela, firmes, intensos. E eu escolho você. As palavras ficaram suspensas entre eles, pesadas de significado. Helena sentiu as lágrimas rolarem, mas sorriu, porque sabia. Pela primeira vez, Otávio não estava escondendo nada. Ele estava se entregando. A madrugada parecia infinita. A chuva que castigara a cidade havia cessado, mas dentro da mansão, o silêncio era denso como névoa. Helena adormeceu com o corpo ainda aquecido pela entrega que mudara tudo entre eles, mas Otávio não conseguiu descansar. Permaneceu sentado à beira da cama por longos minutos, observando-a dormir, como se gravasse cada traço do rosto dela na memória. Uma mecha de cabelo caía sobre a testa, e ele afastou-a com delicadeza, sentindo um aperto no peito. Como eu vivi tanto tempo sem isso? Pensou, passando a mão pelo rosto cansado. E como vou suportar perder se algo acontecer? Levantou-se devagar para não acordá-la e desceu até o escritório. As luzes baixas refletiam nos móveis de madeira escura, e o copo de uísque abandonado sobre a mesa parecia acusá-lo pelo que estava prestes a enfrentar. Otávio sabia que a ligação feita horas atrás não resolveria tudo. Fábio não era homem que aceitava derrotas sem lutar. E quando um homem como ele perdia dinheiro, começava a buscar outros meios de vingança. Otávio fechou os punhos, apoiando-se sobre a mesa. Se Fábio ousasse chegar perto de Helena, ele seria capaz de tudo. Absolutamente tudo. O dia amanheceu lento, com nuvens pesadas, como se o céu também carregasse presságios. Helena acordou sozinha e sentiu um frio estranho percorrer-lhe a espinha. Vestiu um robe de seda e desceu as escadas, procurando por Otávio. Encontrou-o no escritório, debruçado sobre a mesa, o olhar fixo em alguns documentos. Parecia tenso, mas quando a viu, endireitou-se rapidamente, tentando mascarar a preocupação. Você não dormiu? Helena perguntou, aproximando-se. Ele negou com a cabeça. Tinha coisas para resolver. Ela se sentou à beira da mesa, cruzando os braços. Isso tem a ver com ontem à noite, não é? Indagou, os olhos buscando os dele. Você está com medo do que aquele homem pode fazer. Otávio suspirou e passou a mão pelos cabelos. Não é medo por mim, Helena. É por você. Ele sabe que eu faria qualquer coisa para te proteger. Isso te torna meu ponto fraco. Helena pousou a mão sobre a dele,
firme, decidida. Então não me trate como uma peça frágil. Eu não sou. Se você acha que pode enfrentar isso sozinho, está errado. Otávio a encarou, e naquele olhar havia um misto de admiração e desespero. Você não entende, Helena. Esse homem não tem limites. Ele pode tentar te expor, te humilhar publicamente ou pior. Então que tente. Ela respondeu, a voz cheia de uma coragem inesperada. Porque eu não vou viver trancada atrás dessas paredes por medo. Eu sou sua esposa, Otávio. Não quero ser apenas alguém para você salvar. Quero lutar com você. As palavras dela acertaram em cheio algo dentro dele. Durante anos, Otávio acreditara que amar era proteger sozinho, erguer muros para blindar quem ele queria perto. Mas Helena estava ali, rasgando essa lógica com poucas frases. E pela primeira vez, ele se sentiu vulnerável. E, estranhamente, mais forte. No meio da manhã, o telefone tocou. Um número desconhecido. Otávio atendeu com a voz firme, mas por dentro, o coração disparava. Se acha que vai se livrar de mim tão fácil, está enganado, disse a voz de Fábio, carregada de veneno. Quero que venha me encontrar. Agora. Ou todos saberão que você deixou a sua irmã morrer. Ah, e talvez a sua linda esposa não goste das fotos que tirei dela ontem, quando saiu correndo do jantar. Otávio sentiu o sangue ferver. Apertou o telefone com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Se você encostar um dedo nela, eu acabo com você. Então venha. Sozinho. Fábio desligou. Otávio ficou alguns segundos imóvel, lutando contra a raiva que queimava em ondas. Depois pegou o casaco e as chaves do carro. Mas quando atravessava a porta, a voz de Helena o deteve. Aonde você vai? Ele parou, sem coragem de encará-la. Resolver isso. Sozinho? Ela se aproximou, a expressão dura. Não vai. Não é seguro para você. A frase saiu como um rugido. E ficar aqui esperando você voltar machucado é seguro para mim? Retrucou ela, os olhos faiscando. Não me peça para assistir de longe. Otávio fechou os olhos, respirando fundo. Então fez algo que não fazia desde que a conhecera. Cedeu. Fica perto de mim, não fala nada. O tom era baixo, mas carregado de um medo que ele não conseguiu disfarçar. O encontro aconteceu em um galpão afastado da cidade, um lugar úmido com cheiro de ferrugem e mofo. O som dos passos ecoava no chão de cimento enquanto Otávio entrava com Helena logo atrás, a mão dela firme na dele. Fábio estava no centro do espaço, sorrindo com a arrogância de quem acredita ter vencido antes mesmo do jogo começar. Atrás dele, 2 homens armados completavam o cenário. Que cena bonita, disse Fábio, batendo palmas devagar. O casal perfeito enfrentando o perigo juntos. Pena que isso vai acabar mal. Otávio avançou um passo, a mandíbula travada. Acabou o jogo, Fábio. As ações já não são minhas. Você perdeu sua moeda de troca. Fábio riu, um som áspero que cortou o silêncio. Sempre há outra moeda. O olhar deslizou para Helena, lento, cruel. E você trouxe ela até aqui? Que generoso. Helena sentiu a mão de Otávio apertar a dela com força, mas não recuou. Endireitou os ombros e encarou Fábio com um desprezo gelado. Sabe qual é o seu problema? Disse, a voz firme. Acreditar que homens como você sempre vencem. Está errado. Por um instante, Fábio pareceu surpreso. Depois, sorriu com desdém. Bonito discurso. Pena que palavras não salvam ninguém. Otávio deu um passo à frente, e nesse instante, algo mudou no ar. Um movimento rápido, uma tensão cortante. Os seguranças se mexeram, mas Otávio foi mais rápido. Lançou-se sobre Fábio com um soco preciso que o fez tombar. O caos se instalou. Gritos, passos, o barulho metálico de uma arma caindo no chão. Helena correu para trás de uma pilastra, o coração disparado, enquanto Otávio imobilizava um dos homens com um golpe seco. O outro tentou reagir, mas a chegada da polícia, acionada por Otávio antes de sair de casa, encerrou tudo. Quando as algemas se fecharam nos pulsos de Fábio, o silêncio voltou ao galpão. Helena correu até Otávio, jogando-se nos braços dele. Ele a apertou contra o peito com uma força quase dolorosa, enterrando o rosto nos cabelos molhados dela. Nunca mais, murmurou, a voz rouca. Nunca mais alguém vai te ameaçar. Helena fechou os olhos, sentindo as lágrimas se misturarem ao suor e ao cheiro dele. Eu sabia que você não estava sozinho nisso, sussurrou. Otávio a afastou só o suficiente para olhar nos olhos dela. E naquele olhar, não havia mais sombras, não havia mais muros.
Apenas a verdade nua e crua de um homem que, finalmente, se permitia amar. Helena, eu passei anos acreditando que não merecia felicidade. Mas você me fez querer de novo. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, e ela sorriu. Um sorriso cheio de vida, de luz, de promessa. Então não me solte nunca mais. Ele a beijou ali mesmo, no meio do galpão, sob as luzes frias, como se o mundo tivesse encolhido até caber naquele instante. E pela primeira vez, não havia barreiras, não havia medos. Havia apenas dois corações batendo no mesmo compasso. Meses depois, a mansão que antes parecia uma prisão agora era um lar. Não pelos móveis, nem pelas paredes de vidro, mas porque havia risos ecoando pelos corredores. Porque Otávio aprendera a trocar reuniões por tardes no jardim com Helena, a descobrir que amor não é ausência de dor, mas coragem de viver apesar dela. Numa manhã clara, ele a encontrou na biblioteca, folheando um livro antigo. Aproximou-se por trás, envolvendo-a com os braços e pousando o queixo no ombro dela. "Sabe o que eu percebi?" murmurou. "O quê?" Ela fechou o livro sorrindo. "Que o casamento foi de milhões, mas a vida só começou quando eu te toquei de verdade." Helena virou o rosto e beijou os lábios dele com delicadeza, sentindo o coração aquecer. "E nunca mais vai parar." Otávio sorriu, e naquele sorriso havia tudo: redenção, promessa, amor. Lá fora, o jardim florescia, como se também comemorasse o recomeço. Dois estranhos que um dia se uniram por conveniência agora caminhavam juntos, não por obrigação, mas por escolha. Uma escolha feita a cada amanhecer, com as mãos entrelaçadas e o coração aberto para tudo que ainda viria. Porque no fim, não eram mais estranhos. Eram tudo um para o outro. E isso era o suficiente para sempre. Às vezes, a vida nos coloca diante de um luxo que não significa nada, diante de conquistas que não aquecem o coração. Foi assim com Otávio e Helena. Duas pessoas que tinham tudo, menos aquilo que realmente importa. A presença sincera, o toque que acolhe, o amor que cura feridas invisíveis. Eles descobriram, no meio do caos e da dor, que nada vale mais do que ter alguém para dividir silêncios e celebrar pequenos momentos. Porque no fim, não é a grandiosidade de um casamento que sustenta uma vida a dois, mas a verdade de dois corações dispostos a recomeçar. Talvez essa história nos lembre de algo essencial. Amor não é perfeição, é escolha. Escolha de ficar quando seria mais fácil ir, de lutar quando o medo grita, de confiar mesmo quando tudo parece frágil. Que possamos aprender com Helena e Otávio que não existe vida plena sem coragem de sentir, sem derrubar muros e sem permitir que alguém nos toque de verdade. Não na pele, mas na alma. Porque é nesse toque que encontramos o sentido de tudo. Se esta história tocou seu coração, assim como o amor verdadeiro transformou a vida de Helena e Otávio, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes. E me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Vou adorar saber.